Então, pessoal, vamos analisar a questão 1 da aula 1. Nela tem uma imagem que é do Maracanã, no estádio de futebol, que fica lá no Rio de Janeiro, em um dia de jogo da torcida do Flamengo. Vamos olhar o contexto. O famoso estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, é conhecido em todo o mundo por ser um palco de grandes partidas de futebol. Mas, para a torcida do Flamengo, ele é mais do que um estádio, é também a sua casa. Baseando-se no contexto, marque o item que justifica a ligação que a torcida do Flamengo tem com o Maracanã. Por que a resposta correta é a letra B? No Maracanã, eles criam afetividade e identidade. Porque lugar é o lugar onde a gente tem um sentimento, uma relação, uma ligação. E a torcida do Flamengo, dentro do estádio do Maracanã, tem esse sentimento. Por isso, a resposta correta é a letra B. Acertaram? Vamos agora para a questão 2. Esta categoria pode ser definida como um espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Aí a pergunta é: a que categoria da geografia se refere? Letra D, lugar, como a gente viu anteriormente na questão 1. Ok? Questão 3. Um professor de geografia estava ensinando seus alunos sobre uma das áreas de estudo da geografia, o lugar. O educador perguntou: qual é o seu lugar? E os alunos responderam o quê? Vamos lá. Em relação ao enunciado, marque um item em que não corresponde à pergunta do professor. É letra C, Estados Unidos. Por quê? Estados Unidos não é o seu lugar, porque o seu lugar é o Brasil, o seu lugar é Sergipe, o seu lugar é Aracaju. De vivência, de ligação, de afetividade, ok? Questão 4. De acordo com os seus estudos através do material disponibilizado pelo professor, assinale a alternativa verdadeira. É letra B, a sabedoria popular é uma grande aliada da ciência. Porque, não sei se vocês sabem, mas os remédios que hoje são fabricados e vendidos nas farmácias, eles vieram da sabedoria popular, do índio ou de uma pessoa que vivia no campo. E assim eles descobriram que realmente, através dos estudos científicos, o remédio é útil e aí até hoje a gente usa eles, ok? Aula 2, questão 1. A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado, mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como, letra D, toda a paisagem modificada pelo homem. E aí, isso a gente aprendendo durante as aulas é bem fácil, né? Questão 2, aula 2. Tem uma imagem aí, né, de uma favela, aí a pergunta vem. Sabendo a classificação de uma paisagem resultante da interação homem-natureza, assinale o item que corresponde ao tipo de paisagem presente na imagem 1, que é a imagem da favela. Letra A, paisagem cultural, que o homem mudou ou modificou. Muito bem. Questão 3 mostra uma imagem 2 aí. As Ilhas Maldivas, um arquipélago de corais lá no Oceano Índico. Você vê o mar, um hotel luxuoso, bonito, cheio de bangalôs. E aí a pergunta é a seguinte: em relação ao contexto, como podemos classificar a paisagem da imagem 2, que é das Ilhas Maldivas? É letra C, paisagem mista. Por quê? Porque tem elementos naturais e elementos culturais. Na quarta questão, nós temos um contexto bem interessante falando sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. E a pergunta é a seguinte: qual alternativa não está ligada ao SUS? Por que a letra C? O SUS agrada a todos os brasileiros devido à sua boa qualidade. Quem já foi para um hospital público sabe que essa informação não é verdadeira, ok? Quinta questão.
tem uma charge, a gente vai analisar essa charge. Olha só. Mas se você não tem nada, por que está na fila do SUS? É que até que eu seja atendido, é provável que eu fique doente. A pergunta é a seguinte: qual alternativa explica melhor a charge vista na imagem 3? E essa é bem fácil. Letra C. A charge faz uma crítica às demoras comuns no SUS, que por vezes impedem pessoas doentes de serem atendidas. E muitas delas às vezes morrem, viu? Então é bom que a gente se cure. Sexta questão. Tem outra charge aí, olha só. Caos na saúde pública. A macaquinha no hospital é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais um. E aí a pergunta é a seguinte. Em relação ao contexto, marque o item que se relaciona com a charge. Olha só que interessante. Letra B. Os mais pobres são os mais afetados com o problema do SUS. Nós sabemos que as pessoas que têm dinheiro, elas têm plano de saúde, vão para hospitais particulares que têm uma melhor estrutura e um melhor atendimento, que é ao contrário do serviço público, não é verdade? A sétima questão, o enunciado é bem parecido com a questão anterior, não é verdade? A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado, mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como, letra C, reflexo direto da compreensão humana, ou seja, o ser humano ele vai modificar, criar. Então, esse reflexo do que ele está querendo fazer, ele expressa dentro da paisagem. Qual paisagem? Paisagem cultural, ok? Oitava questão, até bem fácil ela, observem. Assinale a opção incorreta em relação às características da paisagem. Letra D. Por quê? As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. É? Apenas? Não. Elas podem representar elementos naturais, como também elementos culturais. Então, é a letra D. Chegamos ao final. Observem a nona questão. A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, são chamadas de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagem natural. Olha só, é letra C, geleira, floresta e conjunto de montanhas. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima, beleza? Tchau!